Fala, jogadores! Quando falamos de Adriano Imperador, é impossível não sentir o peso de uma história que mistura o brilho de um craque com a melancolia de uma carreira que nunca chegou ao seu ápice. Ele foi muito mais do que um atacante potente e artilheiro, foi um símbolo de talento bruto e de uma conexão com as ruas que poucos jogadores tiveram coragem de exibir. Mas como um jogador que prometia ser um dos maiores da história do futebol mundial, acabou se perdendo em um labirinto de escolhas e tragédias pessoais? E se eu te disser que o que aconteceu com Adriano não é apenas uma história sobre futebol, mas sobre humanidade, perdas e redenção? Prepare-se para mergulhar nos altos e baixos de um craque que marcou o Flamengo, brilhou na Inter de Milão e virou lenda, mas não da maneira que todos esperavam. A história de Adriano Imperador começa na Gávea, onde o Flamengo viu nascer um garoto com talento incomum e uma força física impressionante. Desde cedo ele se destacava pela potência dos chutes e pela habilidade em campo. Não demorou muito para que fosse promovido aos profissionais, carregando o apelido Didico dado pela família. Ele não era apenas um jogador, era uma esperança para a torcida rubro-negra, que enxergava nele um futuro artilheiro e ídolo do time. O primeiro grande momento de Adriano veio em 2000, quando estreou no time principal do Flamengo. Sua presença em campo era um misto de potência e carisma, o que logo o transformou em um nome conhecido entre os torcedores. Quem acompanhou aqueles primeiros anos sabe que ele tinha algo especial. Era o tipo de jogador que fazia as arquibancadas vibrarem a cada toque na bola, algo que é raro e reservado para os grandes ídolos do futebol. Ainda muito jovem, Adriano já carregava nos ombros a responsabilidade de ser uma das grandes promessas do Flamengo. E foi assim que o mundo começou a perceber o talento que surgia. Os olheiros europeus, atentos a cada jogo, logo miraram o garoto da Vila Cruzeiro, e o destino de Didico começava a apontar para horizontes maiores. E foi numa dessas que a Inter de Milão entrou em cena, mudando para sempre o rumo da sua história. Quando a Inter de Milão bateu a porta, não era apenas um negócio, era a confirmação de que o talento de Adriano Imperador já ultrapassava as fronteiras brasileiras. A transferência em 2001 foi cercada de expectativas, mas a adaptação ao futebol europeu revelou desafios que nem o mais talentoso dos jogadores poderia prever. Didico, como sempre chamado pelos mais próximos, enfrentou um estilo de jogo mais tático e físico, e o frio italiano parecia traduzir a solidão que sentia longe do Rio de Janeiro e do Flamengo. Adriano teve um início discreto na Inter, mas foi no empréstimo à Fiorentina e posteriormente ao Parma que ele começou a reencontrar o caminho. Em Parma, mostrou flashes do craque que o mundo esperava ver, formando uma parceria mortal com Mutu no ataque. Foram gols, arrancadas e jogadas que relembravam o ídolo em ascensão do Flamengo. Ainda assim, a distância da família e das raízes pesava, e o artilheiro vivia numa constante busca por equilíbrio fora dos gramados. Seu retorno à Inter em 2004 era a promessa de um recomeço. A torcida esperava ver o Imperador consolidar-se como um dos maiores atacantes do mundo. No entanto, o que muitos não sabiam era que, por trás dos gols e da força física inabalável, Adriano enfrentava uma batalha pessoal. Os anos na Europa foram marcados por conquistas, mas também por uma saudade que parecia maior do que o sucesso em campo. E essa saudade, como descobriríamos mais tarde, tinha um nome e uma data marcada. Em 2004, a notícia que Adriano jamais imaginou receber chegou como um golpe devastador: a morte de seu pai, Almir, seu maior ídolo, aquele que sempre esteve ao seu lado nos momentos mais importantes, partia inesperadamente. Para Didico, não era apenas a perda de um pai, mas de um amigo, mentor e a maior referência em sua vida. A dor dessa despedida ficou evidente quando Adriano, em um gesto simbólico, passou a erguer os braços em direção ao céu a cada gol, dedicando tudo ao homem que mais amava. A morte de Almir abalou Adriano de forma irreparável, refletindo tanto em sua vida pessoal quanto em seu desempenho dentro de campo. Apesar dos gols e das atuações marcantes, como os da época em que era chamado de Imperador pela torcida da Inter, a alegria que o caracterizava parecia ter desaparecido. Muitas vezes, o artilheiro desabafava com amigos próximos que sentiam um vazio imenso, mesmo nos momentos de glória, e esse vazio começou a cobrar seu preço. A ausência de Almir se tornou o ponto de partida para uma série de dificuldades emocionais. Era visível que Didico, apesar do corpo forte e dos chutes potentes, lutava para lidar com uma dor que nenhum troféu ou contrato milionário podia curar. A Inter de Milão tentava cercá-lo de apoio, mas o impacto da perda já começava a desenhar os rumos turbulentos que sua vida e carreira tomariam nos anos seguintes. E as cicatrizes emocionais, embora invisíveis, estavam apenas começando a aparecer. Após a morte de seu pai, Adriano Imperador mergulhou em uma espiral de desafios pessoais que começaram a impactar diretamente
completamente sua carreira. Mesmo com o status de ídolo na Inter de Milão, Didico já não demonstrava a mesma vibração. Era evidente que o futebol, que antes era sua maior paixão, começava a dividir espaço com uma luta interna. A imprensa italiana relatava atrasos, ausência em treinamentos e um comportamento errático, enquanto torcedores viam no artilheiro uma sombra do jogador que tanto admiravam. Em 2008, a situação chegou ao limite e Adriano decidiu retornar ao Brasil, acertando com o São Paulo em busca de um recomeço. No Morumbi, o atacante mostrou que ainda era capaz de brilhar, anotando gols importantes e recuperando, ainda que temporariamente, a alegria de jogar. Durante o Campeonato Paulista, por exemplo, suas atuações memoráveis o colocaram como um dos grandes nomes do torneio. Porém, os problemas extracampo, como festas e polêmicas envolvendo sua vida pessoal, continuavam a atrapalhar sua estabilidade. O tempo no São Paulo foi marcado por altos e baixos. Enquanto a torcida aplaudia suas atuações, a diretoria e o técnico buscavam maneiras de ajudá-lo a manter o foco. Apesar do talento inegável, os sinais de que Adriano precisava de mais do que apoio profissional ficaram claros. E assim como em sua passagem pela Inter, a instabilidade emocional começava a desenhar novos caminhos. Um desses caminhos, como o destino insistia em apontar, levava de volta à Gávea e ao Flamengo, onde o craque buscaria um reencontro com suas raízes. Quando Adriano voltou ao Flamengo em 2009, foi como se um herói tivesse retornado ao lar. A torcida, que nunca deixou de acreditar no ídolo, abraçou Didico como se fosse um filho pródigo. Ele chegou com a missão de reerguer o time, que enfrentava dificuldades no Campeonato Brasileiro, e foi como se o imperador renascesse no Maracanã. Sua reestreia contra o Atlético Paranaense, com direito a gol e lágrimas, marcou o início de uma temporada que seria inesquecível para o Flamengo e para o futebol brasileiro. Adriano formou uma dupla implacável com Petkovic e juntos comandaram o time rumo ao título do Brasileirão de 2009. Sua presença em campo era intimidadora, força física, chutes potentes e uma capacidade de decidir jogos que poucos atacantes possuíam. Ele foi o artilheiro do campeonato com 19 gols e muitos desses foram decisivos em partidas apertadas, como o clássico contra o Palmeiras e a vitória histórica contra o Grêmio na última rodada. A volta por cima de Didico era mais do que futebol, era um conto de redenção. A conquista do título não apenas consolidou Adriano como ídolo eterno do Flamengo, mas também reafirmou sua conexão com a torcida. As arquibancadas ecoavam seu nome, e a celebração no Maracanã foi uma das mais emocionantes da história rubro-negra. Mas, como sabemos, a história do imperador nunca foi uma linha reta. Enquanto celebrava o topo, os desafios pessoais ainda rondavam sua vida, e mais uma vez, o destino colocaria Adriano diante de escolhas difíceis, levando-o a um novo capítulo cheio de reviravoltas. Após o sucesso no Flamengo, Adriano tentou reviver a magia na Europa, retornando a Roma em 2010. A ideia era clara, provar que ainda tinha espaço entre os gigantes do futebol mundial. No entanto, as coisas não saíram como planejado. O ambiente europeu, que já havia sido um desafio antes, parecia ainda mais hostil para Didico naquela fase de sua vida. A falta de ritmo combinada com problemas fora de campo o deixou distante da forma física ideal, e suas atuações foram poucas e discretas. Depois da Roma, a carreira de Adriano passou por uma sequência de clubes que refletiam sua luta para reencontrar a paixão pelo futebol. No Corinthians, ainda em 2011, ele mostrou lampejos de genialidade, como no gol crucial contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão, mas as lesões e a falta de comprometimento impediram que a passagem fosse marcante. O Flamengo ainda abriu as portas para ele em 2012, numa terceira tentativa de retorno, mas Adriano sequer chegou a entrar em campo, encerrando a passagem sem deixar lembranças positivas. Nos anos seguintes, Adriano passou pelo Atlético Paranaense, tentou a sorte no Le Havre, da França, e encerrou a carreira de forma simbólica no Miami United, um clube amador nos Estados Unidos. Cada nova tentativa era recebida com esperança pelos fãs, mas também com a sensação de que o imperador já havia se despedido de seus dias de glória. Sua trajetória, que começou brilhante, terminava com uma mistura de melancolia e saudade de quem sabia que Adriano ainda tinha muito a dar. Mas o futebol, como a vida, nem sempre é justo. A vida de Adriano Imperador foi marcada por tantas polêmicas quanto gols. Enquanto dentro de campo ele era artilheiro e ídolo, fora dele as manchetes falavam de festas, exageros e decisões questionáveis. Uma das mais notórias foi sua relação com festas na Vila Cruzeiro, sua comunidade de origem. Muitos criticavam sua proximidade com antigos amigos e o estilo de vida que ele levava, mas para Adriano, aquilo era parte de quem ele era. Didico nunca esqueceu suas raízes, mesmo que isso lhe custasse críticas ferozes. Uma das histórias
histórias mais emblemáticas foi em 2010, quando ainda na Roma, ele faltou a treinos importantes e foi fotografado em festas no Rio de Janeiro. A imprensa italiana, sempre implacável, não poupou adjetivos para descrever o comportamento de Adriano, mas quem o conhecia sabia que sua luta ia além do que as câmeras mostravam. Em outro episódio, em 2011, no Corinthians, ele foi flagrado dirigindo sem habilitação e se envolveu em polêmicas com a diretoria. Essas situações alimentavam a ideia de que ele era um craque indomável. Mas talvez a maior controvérsia tenha sido o contraste entre sua genialidade e os momentos de autossabotagem. Adriano era amado pelos torcedores que entendiam sua humanidade, mas também era alvo de críticas por aqueles que só enxergavam os escândalos. Suas escolhas fora de campo, muitas vezes motivadas por uma tentativa de preencher o vazio deixado pela perda do pai, geraram discussões sobre a falta de suporte emocional no futebol. Afinal, quem era o verdadeiro Adriano? O imperador ou o homem que buscava encontrar paz? A história de Adriano Imperador é um lembrete poderoso de como o talento pode ser tanto uma bênção quanto um fardo. Entre gols memoráveis e polêmicas intensas, sua trajetória provoca reflexões sobre as pressões no esporte e o impacto das escolhas pessoais. Você acha que Adriano foi vítima de um sistema que não soube apoiá-lo ou de suas próprias decisões? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gosta de histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos sobre o fascinante mundo do futebol. Eu não consigo beber uma cerveja. Quando tá com meus amigos aqui tomando churrasco, isso é impossível. Todo mundo